Olá, eu sou Aline Mori Ferreira, e vim mais uma vez aqui conversar com vocês a respeito de um dos transtornos de aprendizagem. Hoje nós vamos conhecer o transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia. Pois é, a dislexia é um desses transtornos que mais está se apresentando de um jeito badalado no meio educacional. Mas ele precisa de muito cuidado e de muito conhecimento em torno do seu conceito para que não caia naquele meio, naquela forma de conhecimento e de tratamento que se torna desafiador e equivocado. Então, existem 3 aspectos que são essenciais para que pensemos a respeito de uma possível dislexia. A primeira delas é a dificuldade de aprendizagem. O indivíduo demora para se alfabetizar e se encontra dentro de uma questão e de um número de 80% dos casos em que essa dificuldade de aprendizagem não consegue ser vencida. Pois é, ele precisa de ajuda. Agora, o segundo aspecto que precisamos saber é, mesmo sob intervenção, numa avaliação, numa investigação por conta dessa dificuldade de aprendizagem, ele não responde. Ele se direciona especificamente à dislexia a partir do momento em que todas as intervenções básicas foram sendo feitas e ele não consegue evoluir. Então, dentro desses aspectos, nós temos o terceiro, é a alteração na fluência da leitura. Essa é a principal característica observada na dislexia. É a ocorrência que só pode ser verificada em avaliações sistemáticas. O que isso significa? Vai acontecer dentro de uma sala supera ou dentro de uma sala comum? Não. Esses aspectos são observados e repassados a especialistas, que são o neuropsicólogo, o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, assim como também a fono e o próprio neurologista. Então, essa ocorrência que nós averiguamos de alteração na leitura não acontece em casos de TDAH, por exemplo. Então, é um diferencial que vai conduzindo a investigação à dislexia. Então, precisamos estar sempre atentos a ele. O que a dislexia é, afinal? A dislexia, de acordo com o Instituto ABCD de 2017, ela vai trazer essa classificação, essas características de dislexia como um transtorno neurobiológico da leitura. É por isso que nós dizemos que a dislexia é um transtorno específico, ok? Ela afeta a escrita em diferentes graus, não é em apenas um. Mais do que leve, assim como também ao mais severo grau. A sua origem é genética, portanto, é muito comum encontrarmos mais de um caso dentro da mesma família. Em geral, no período de alfabetização, fica evidente a demora, a resposta que essa pessoa, esse indivíduo tem. Então, a dislexia acaba afetando um conjunto de fatores importantes para se entender o que ela é. A memória, a recuperação da informação, a velocidade de processamento dessa informação, gerenciamento do tempo. Olha só que interessante como isso está relacionado à dislexia. A coordenação e a automatização das situações. A dislexia, segundo um autor muito importante desse período, ela se divide em 3 tipos diferentes. Vamos investigar e saber como elas acontecem? Ela pode ser disfonética, fonológica ou auditiva, nós dizemos. Ela é a dificuldade na leitura oral das palavras, com as quais ele não tem familiaridade. Ele não conhece, ouve muito pouco, ele tem uma dificuldade na leitura delas. Essa dificuldade é a dificuldade em converter o grafema em fonema. A gente lê
né? E tem que tirar da representação do grafema para o fonema. E isso é que se torna desafiador para o sujeito que tem a dislexia disfonética. Agora, a disseidética, que é aquela supervisual ou visual, é uma dificuldade no processamento visual desse indivíduo. Ele lê por meio de uma análise, né, sintética, uma síntese fonética, e acaba buscando identificar a correspondência entre o som e a letra. Essa disfunção acaba atrapalhando essa questão visual da leitura. E nós temos também a dislexia mista. É o tipo mais severo e que traz mais consequências para essas pessoas, porque ela se caracteriza pela dificuldade no processamento fônico e também no processamento visual das palavras. Ele junta os dois primeiros tipos em um só, e aí sendo associada a disfunções cerebrais que você consegue identificar e depois dentro das imagens que nós apresentamos. A dislexia apresenta sintomas que são bastante específicos. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, desde muito pequena, uma pessoa consegue apresentar já as suas dificuldades, mas nem sempre a família reconhece isso, muito dificilmente. Ela demora para aprender a segurar a colher, para comer sozinho, a dar o laço no próprio cadarço do sapato, pegar e chutar uma bola, o atraso na locomoção, atraso na aquisição da linguagem e também dificuldade na aprendizagem das letras. Porém, nós precisamos de atenção. Não é porque essas questões são apresentadas em uma criança, em um indivíduo em desenvolvimento, que nós podemos levantar hipóteses sem sermos aqueles especialistas adequados para isso. Então, os sintomas obrigatórios que precisam existir para que o diagnóstico de uma dislexia pelo especialista correto se apresente, segundo o DSM-5, que é a referência para os transtornos, são a leitura de palavras de forma imprecisa, lenta, com muito esforço. A pessoa cansa, ela vai ficar extremamente cansada e, de repente, até inquieta, porque o esforço é muito grande. Ela pode ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta, lentamente ou até hesitante, lê com medo, tenta adivinhar as palavras, ela tem dificuldade até em soletrá-las. E aí também se torna desafiador compreender o sentido daquilo que é lido. Ela realiza uma leitura com precisão, porém ela não compreende a sequência, as relações, as inferências e os sentidos mais profundos, que é aquela análise que deixa de ser o superficial de acordo com aquilo que uma simples representação gráfica traz dentro de um texto. A dislexia, então, apresenta sintomas que são muito claros quando conseguimos analisar isso com calma e dedicação. Ela tem dificuldade na ortografia. Ela apresenta adição, omissão, substituição de vogais e consoantes. E também apresenta dificuldades na expressão escrita. É uma desorganização visual. Ela tem múltiplos erros de gramática, de pontuação nas frases. Aí também apresenta, ela emprega com equívocos a organização inadequada dos parágrafos. Expressão escrita de ideias não tem clareza nenhuma. É muito difícil encontrarmos isso. Assim como a leitura lenta, pouco fluente para aquela idade específica, na fase do seu desenvolvimento e de escolaridade, também ficam presentes. A marca principal da dislexia quanto à fluência de leitura é, ao ler, elas movem os lábios, murmurando. Então ela pega um texto, ela move os lábios e a gente percebe isso. Por quê? Porque ela está soletrando, mas de uma maneira defeituosa, as palavras.
Ela lê palavra por palavra, sílaba por sílaba e também reconhece letras isoladamente, sem ler. Esse desafio que a dislexia traz é extremamente sério e é importante reconhecermos isso, mesmo não podendo sugerir a hipótese de uma dislexia quando não somos os especialistas em local correto para isso, assim como no Supera, que não é clínica. Então, quanto à leitura e à escrita, existe uma confusão de letras, de sílabas, palavras que se parecem graficamente. Então, A e O. Para o disléxico, isso é um desafio. Decifrar e diferenciar essas letras, assim como o E e o C, cujo único pauzinho que difere uma letra da outra, para ele não faz sentido nenhum. O F e o T, porque são mais altas, o M e o N, o V e o U. Existe também uma inversão de letras com grafias similares, B e P, D e P. O que facilita a identificação para o disléxico é a pronúncia, ok? Então, a articulação de cada letra é muito importante para ele. As inversões também de sílabas, ao invés de escrever em, escreve me. Assim como ao invés de escrever sol, escreve los. Inverte as letras, importante para averiguarmos. As adições e as omissões dos sons diante de palavras como casa, a criança lê, casaco, diante de prato, lê pato. Tudo isso acaba acontecendo com o disléxico. E ele acaba se tornando até um pouco frustrado diante das dificuldades que encontra na sua vida acadêmica e também social. O que o Supera vai trazer? A oportunidade de se sentir confiante. A gente vai ver isso mais tarde. O disléxico tem muita dificuldade para compreender o que lê e por isso ele falha ao responder às solicitações que são feitas a ele. Ao ler, ele pula a linha, volta na linha anterior, ele se perde. Então, essa questão de organização ambiental também está nesses aspectos. Frequentemente, ele não consegue se orientar no espaço, ele é incapaz de distinguir direita de esquerda. Olha só como isso daí tudo vai interferir na sua vida social. Isso traz dificuldades que se orientam com mapas, com globos e até mesmo com o próprio ambiente e os próprios pertences. E aí, ele acaba também usando os dedos para contar. O disléxico também possui dificuldades em lembrar de sequências, letras do alfabeto, dias da semana, meses do ano, ler as horas. E quando nós falamos no método Supera, como é importante sabermos dessas características para podermos acolher esse aluno diante das atividades, até mesmo da Abrindo Horizontes. Ele não consegue se lembrar de fatos passados, como horários, datas, diário escolar. Aquilo que ele precisa cumprir com as suas atividades. Alguns deles possuem dificuldades de lembrar nomes de objetos, nome de pessoas, sons, palavras ou até mesmo letras, porque a referência do grafema com o fonema é desafiador para ele. E muitos conseguem copiar, mas durante a escrita espontânea, como ditado ou redações, ele mostra severas complicações. Então, a dislexia e o Supera o Supera pode trazer para o disléxico uma contribuição excelente para o desenvolvimento e manutenção de habilidades importantes para ele, desde que tenha grupo e tipo de dislexia que permita que esse indivíduo, realize as propostas das aulas, mesmo que com o auxílio e a compreensão daqueles que ali estão o auxiliando para executar atividades de Abrindo Horizontes e os cálculos do ábaco. A dislexia e o Supera trazem ainda questões para preservação cognitiva. O disléxico
é inteligente, ele não pode ser confundido com uma pessoa que tem um QI mais baixo por conta da dislexia. Pelo contrário, perceber o que acontece, né, com ele é insegurança. Ele tem baixa autoestima, ele se sente culpado e também tem uma tristeza carregada junto a ele por conta dos fracassos que ele já experimentou. Mas os gestores e os educadores, conhecendo as suas características do transtorno e conhecendo as características próprias desses alunos como indivíduos, podem auxiliar muito essas pessoas. Então, esse aluno, né, é preciso conhecê-lo para conduzir, elaborar as aulas, estudar os roteiros de maneira sistemática e com intencionalidade muito clara. O Supera vai auxiliar no socioemocional, no processo atencional de memória desses sujeitos. Olha só que contribuição mais linda de impacto, de sucesso na vida de pessoas. Então, o cuidado e a dedicação específica na definição das metas mensais e semanais é fundamental. O autoconhecimento que o disléxico pode desenvolver dentro do Supera vem a ser um diferencial em sua vida acadêmica, social e profissional. Pois é, então, durante a entrevista inicial, caso receba um aluno ou com um diagnóstico ou com uma investigação em andamento sobre dislexia, o que o gestor pedagógico, durante essa entrevista, precisa fazer é avaliar e investigar os critérios essenciais para que esse aluno se torne um aluno Supera. Ter acesso a informações como o grau de escolaridade desse indivíduo, certeza que ele está alfabetizado, deixar claro que o Supera não auxilia na alfabetização, porque ele já precisa estar alfabetizado. E que precisa garantir os aspectos éticos e de transparência da missão Supera, ou seja, assumir a responsabilidade da informação. O Supera não é clínica, não diagnostica, não intervém especificamente em nenhum tipo de transtorno e dificuldades de aprendizagem e nem na alfabetização, mas traz um método muito importante para o desenvolvimento e acompanhamento dessas pessoas. Então, educadores e gestores têm de manter o pensamento fora da caixinha para atender a esses alunos, com muita delicadeza e com muita dedicação com todos da unidade. Atenção aos rótulos que podem surgir. O disléxico não é preguiçoso, ele simplesmente não consegue vincular determinados aspectos de organização e que podem causar aí algum tipo de desconforto em meio ao que está ali, né, vivendo. Ele apresenta, falhas de percepção que são de origem neurológica. Então ele não erra de propósito, não é por preguiça, ele não se dispersa porque ele não está interessado. E compreender isso é o diferencial para o atendimento desse aluno, dessa pessoa. Ele necessita de variadas estratégias, de flexibilidade, de paciência e muita tolerância por parte do educador, do professor e de todos da unidade, para que ele se sinta acolhido e que tenha um diferencial daquelas experiências que muito provavelmente ele já conhece de toda a sua vida. Então, hoje nós aprendemos sobre a dislexia e as dicas práticas que você encontra para esse atendimento, você tem no material de apoio, no material escrito. Até mais!